Fala, fiel torcida corintiana, bem-vindos ao canal mais atualizado do YouTube, canal do Corintianeiro. Se você não é inscrito, se inscreva-se para acompanhar as verdadeiras notícias atualizadas do Timão. Talvez será preciso que o Corinthians contrate um treinador brasileiro. Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro. E o Corinthians está encontrando dificuldades na contratação de um novo técnico gringo. O técnico que está mais próximo do Timão é o Paulo Fonseca. Porém, o treinador não quer baixar o tempo de contrato. O treinador quer um contrato de 3 anos por R$ 2 milhões mensais. E o Corinthians aceita pagar os 2 milhões, mas quer apenas 2 anos de contrato. O Corinthians está certo. Vai que o Paulo Fonseca não dá certo no Timão. Depois, para quebrar o contrato vai envolver muito dinheiro. Fora que os custos do treinador seriam astronômicos. Um contrato de 3 milhões a 2 milhões de reais mensais daria por temporada 24 milhões de reais, ou seja, 24 milhões por ano para apenas o treinador, que no total de 3 temporadas daria 72 milhões de reais, apenas para o Timão trazer o Paulo Fonseca. São 3 anos de contrato, total de 72 milhões para o Paulo Fonseca dirigir o Corinthians. É o que o treinador pede. O que vocês acham, fiel? O empresário iraniano Kia Jourabchian, que por um acaso é empresário do treinador Vitor Pereira, que também interessa o Timão, praticamente já descartou a vinda do treinador para o Corinthians. O empresário alega que o treinador português Vitor Pereira tem muito mercado na Europa ainda, e que o treinador não deverá vir para o Brasil. É basicamente um dos piores erros que o Timão poderia cometer caso viesse um dos dois treinadores. É muito dinheiro para um clube brasileiro patrocinar. Está além dos padrões financeiros do clube. Mesmo com a nossa aliada patrocinadora Taus ajudando, ainda assim é muito dinheiro. Os dois são ótimos treinadores, mas ambos têm que entender que para vir treinar o Timão, tem que abaixar o valor salarial, o tempo de contrato, a moeda lá fora, seja o euro ou o dólar, é bem mais valorizado que nossa moeda. Vale lembra que o Corinthians não estaria precisando passar nada disso, sendo que temos um treinador no Brasil sem clube e que por onde passou ganhou títulos, que é o Renato Gaúcho. O treinador Cuca já disse que não vai trabalhar este ano, então a bola da vez no Timão deveria ser o Renato Gaúcho, mas o Corinthians não fez proposta para o treinador, por causa do diretor de futebol Roberto de Andrade. Este é o nome que não quer ver Renato Gaúcho no Corinthians. Na época o Timão fez uma proposta ao treinador Renato Gaúcho, antes de contratar o Silvinho, e o treinador ficou enrolando o Corinthians, já sabendo que o Rogério Ceni, que era treinador do Flamengo na época, poderia sair do cargo a qualquer momento, e foi o que aconteceu. O Rogério saiu, e o Renato dispensou o Corinthians e foi para o Flamengo. Fiel torcida, vocês acham que o Renato Gaúcho deveria ser culpado por isso? O time do Corinthians antes da chegada do Silvinho era Léo Natel, Varanda, Xavier, Léo Santos. Era aquele time do início do Brasileirão que, se não chegam os novos reforços, o Corinthians era candidato ao rebaixamento. O Renato Gaúcho apenas disse não para esse time. Agora o treinador está livre e o Corinthians tem um dos principais elencos do Brasil, se não for o principal, e o nosso diretor não quer o treinador por birra do passado, e pode contratar um treinador gringo com valores astronômicos. O Corinthians não deve fazer loucura. O Corinthians deverá voltar os olhos ao Brasil e contratar um treinador que caiba no bolso e que seja ganhador de títulos, como é o Renato Gaúcho. O Corinthians tem que pensar nele e não pensar no Roberto de Andrade. Fiel torcida, vocês acham que o Corinthians deve contratar o Paulo Fonseca ou deveria insistir no Renato Gaúcho? Participe e deixe sua opinião nos comentários. A sua participação é muito importante para nós.